quanto tempo eu posso escutar o coração deste bebê nascendo, batendo. Alguns cientistas dizem com 20 dias depois da concepção. Mas, na unanimidade, acham melhor dizer que com 30 dias depois da concepção. O bebê já está com o coração batendo, as artérias se abrindo e fechando. Continuando a nossa caminhada, com quanto tempo depois da concepção esse bebê começa a nadar, urinar e digerir? Depois da concepção, exatamente com 8 semanas. O coração é 30 dias, vocês se recordam? Agora, com 2 semanas, esse bebê já nada, digere e urina. Viu? Com 8 semanas. É um excelente nadador nesse período. A mulher que é muito observadora, ela chega a dizer que é como se fosse uma borboletinha batendo as asas. É lindo demais a concepção e a vida. E vocês percebem que em nenhum desse processo teve a mão do homem, da mulher. Depois da concepção, Deus se encarregou de tudo. E aqui eu abro um parênteses até para dizer que naquela relação sexual a ejaculação foram de mais de 3 milhões de espermatozoides. Somente um chegou lá. Somente um foi o vitorioso. Eu e você. Por quê? Por que será? Porque Jesus tem um plano para a nossa vida. Porque Jesus espera muito de cada um de nós. Os outros todos desistiram no caminho. Alguns morreram pelo caminho. Mas eu e você, a cada dia recebemos o sopro do Espírito Santo, que ia nos levando até ao encontro do óvulo. Eu acho tão lindo essa parte, eu acho tão lindo, que eu fico imaginando assim, aquela corrida, né? Aquela corrida. Muitos se cansam, outros correm demais para chegar rápido. Mas aquele que Jesus escolheu, ele para, descansa, continua a sua jornada. Para, descansa, continua a sua jornada, até chegar lá. E é assim a nossa vida toda, não é? E quem levou ele lá? O sopro do Espírito Santo, porque o sopro da vida quem dá é Deus. Então já sabemos que com 30 dias o coração do bebê está batendo depois da concepção. Estamos sabendo que com 8 semanas já é possível tirar desse bebê. Aliás, espera-se desse bebê que ele já nada, digere e urina, certo? Vamos continuar dando um passo à frente? Se puderem me trazer o bebezinho de 3 meses ou 2 meses e meio, acho que tenho lá na pasta, na bolsa que está com a Patrícia. Então, agora, com quanto tempo depois da concepção eu posso tirar deste bebê um eletrocardiograma, um eletroencefalograma e impressões digitais dos seus pequenos pezinhos? Vocês viram que coisa maravilhosa? Com quanto tempo, vou repetir, tá? Com quanto tempo, depois da concepção, eu posso tirar deste bebê um eletrocardiograma,
um eletroencefalograma e impressões digitais dos seus pequenos pezinhos. Com 12 semanas. E está aqui, ó, o bebezinho de 12 semanas. Ele já está completamente formado. Ele já sente dor. Ele já sente os impulsos da mãe. Se a mãe está triste, ele já sente. Se a mãe está alegre, ele também já sente. Ele já está chupando o seu dedinho. Com 3 meses, 12 semanas. É ou não é um ser humano? Uma pessoa humana. Depois a gente vai ver que tem ministro aí dizendo que não é gente, não. É um aglomerado de célula. Veja se isso aqui é um aglomerado de célula. É um ser humano. Criado por Deus, pensado por Deus e desejado por Deus. É inegavelmente um ser humano. E agora vamos continuar. Vamos deixar ele aqui aos cuidados de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, para que o aborto não seja aprovado no nosso país pelo Supremo Tribunal Federal e por nenhum outro órgão. Minhas amigas, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, agora eu preciso falar de algo muito duro, mas que é necessário. Eu preciso falar para vocês sobre aborto. Eu preciso falar para vocês como esta criança, ela é assassinada no ventre materno. Quais são as causas e quais são as consequências para a mulher que faz aborto. E o que eu vou dizer para vocês é cientificamente comprovado. Melhor, o que eu vou dizer para vocês, meus irmãos, minhas irmãs, vocês irão encontrar em um documento do Ministério da Saúde, que tem o nome, sabe qual? Norma Técnica do Aborto Humanizado. Imagine. Um documento criado pelo Ministério da Saúde, na gestão do governo anterior, foi criado esse documento chamado Norma Técnica do Aborto Humanizado. É muito humano matar crianças, não é? E o que eu vou relatar agora, vocês encontram exatamente naquele livrinho, naquele documento. E se quiserem pesquisar na internet, vão encontrar. Isso é, se não tiraram. Bom, vou começar pelo aborto por envenenamento salino, que é um aborto realizado no primeiro mês de gravidez. De que forma acontece? O bebê, ele é gerado dentro do líquido amniótico. Aquela bolsa d'água onde o bebê é gerado, ali é o seu santuário. Ali ele bebe de uma água pura e cristalina. Ali é o seu paraíso. Mas, quando se trata do aborto, o aborteiro com uma seringa retira uma parte desse líquido onde o bebê é gerado. Aqui fora, eles colocam um pozinho, que é uma solução de veneno com sal, dentro daquele líquido. Prepara essa injeção e volta a aplicá-la na bolsa d'água onde o bebê é gerado. Isso é humanizado? Bom, o bebê que antes
se alimentava de uma água pura e cristalina, agora ele começa a ingerir aquela água completamente envenenada. O efeito do sal queima a sua pele. Vocês viram na filmagem alguns bebês com a pele queimada. O efeito do veneno vai provocando hemorragias internas. E o aborteiro diz assim para a mulher: agora vá para casa, que dentro de 24 horas o problema está resolvido. A mulher vai para casa, começa a sentir fortes contrações e começa a expelir o bebê aos pedaços. Mas quando o bebê já está numa idade gestacional, entre 8 semanas a 12 semanas, já não é possível expelir o bebê aos pedaços. Então, o bebê morre dentro do útero e aí ele entra num processo de infecção e vai também infeccionando todos os órgãos reprodutores daquela mulher. Quando está com a febre altíssima, que chega numa clínica da família, eu vou agora citar lá do Rio, não sei se aqui tem clínica da família. Quando chega numa clínica da família, ninguém quer colocar as mãos. Ninguém quer colocar as mãos. Por quê? Porque provavelmente morrerá também a mãe. O bebê já está morto. Então vejam que aborto... obrigada. Vejam que aborto não é solução para resolver o problema da mulher, mas acarreta um grande problema, a vida da mulher. Vamos falar agora do método mais utilizado na Baixada Fluminense, onde eu moro lá no Rio de Janeiro. É o método de dilatação e corte, ou curetagem. Veja, a mulher, ela está anestesiada. O aborteiro abre o colo do útero para que o líquido saia, todo o líquido amniótico, e que fique dentro do útero apenas o bebezinho. E tudo isso é acompanhado pela imagem de ultrassom. Não é assim, não. Tem a imagem de ultrassom, ele está acompanhando. Pega aquele bico de pato, abre o colo uterino. Quando a mulher está grávida, o colo uterino fica fechado, né? Para que ocorra todo o desenvolvimento. Mas então o aborteiro pega aquele bico de pato, como se fosse aquele prendedor do nosso cabelo, e abre completamente o colo para que o fluido saia. Ficando apenas o bebezinho no ventre, no útero, agora o aborteiro utiliza um instrumento chamado cureta. Esse instrumento, ele é afiado dos dois lados. E aí o aborteiro introduz pela vagina da mulher, chegando até o útero, e começa o processo de corte. Corte, vai cortando cada parte daquele bebê, vai desmembrando. A mulher está anestesiada. Ela não vê isso acontecer. O aborteiro, ele costuma colocar ou do lado da maca ou em cima do abdômen da mulher uma espécie de uma mesinha quadrada, porque conforme ele vai tirando as partes do bebê, ele vai colocando ali em cima daquela mesinha para montar o quebra-cabeça, para ver se saiu tudo.
Viram também na filmagem, tipo um quebra-cabeça montado. Porque o menor pedaço desse bebê que fica dentro do útero da mulher, ela vai ter problemas para o resto da sua vida. Ela vai começar com muitas hemorragias, mensalmente muitas dores, e assim sucessivamente, até ser diagnosticado um câncer de colo uterino, por conta de um pedaço mínimo que ficou e foi infeccionando todo o seu aparelho reprodutor. E daí a necessidade de fazer uma histerectomia. Você percebe o mal que é o aborto para o organismo da mulher, para a mulher como um todo? E é isso que estão dizendo aí, que é para o bem das mulheres. Então, é importante que se diga também que 85% das mulheres que fazem aborto por dilatação e corte, ela tem os seus úteros perfurados. E aí o que acontece? Ela até vem a engravidar uma outra vez, mas tem aborto espontâneo. Porque as paredes do seu útero não têm mais a sustentação necessária para a gravidez. E quando isso não acontece, do aborto espontâneo, o bebê vai se alojar nas trompas de Falópio. Uma gravidez inviável, vai vir um aborto espontâneo. Apesar de que a ciência já está super, hiper moderna, com muitas tecnologias a serviço da vida, hoje já é possível retirar o bebê das trompas de Falópio e colocá-lo no útero, viu? Quando disserem por aí, tem que fazer um aborto porque o bebê está nas trompas de Falópio. Não. Com boa vontade, é possível retirá-lo de lá. Eu vou usar sempre a palavra bebê. Eu não vou usar nem embrião e nem feto. Para que a gente saiba que nós estamos falando de um ser humano. Tudo bem? Então, o que acontece? As paredes do útero da mulher, devido à curetagem, o corte do bebê, também corta as paredes do útero da mulher, de forma que ela fica impossibilitada de ter uma outra gravidez e chegar a termo. Geralmente surge o aborto espontâneo. Isso é o aborto por dilatação e corte. Agora eu vou falar do aborto ensinado, divulgado, incentivado pelo Ministério da Saúde do Brasil. E não somente isso, esse método é usado com a autorização do Ministério da Saúde em São Paulo e no Rio de Janeiro. E vocês dizem, o quê, Doris? Mas então o aborto foi legalizado e eu não sabia? Tudo na calada da noite. No Rio de Janeiro tem um hospital que eu não vou dar o nome para não divulgar, que eles fazem aborto com consentimento da lei, do Ministério da Saúde. Lá em São Paulo também. E eles fazem dessa forma que eu vou falar para vocês agora. E esse método eles escolheram dizendo assim, esse é o mais eficaz. Este é o método mais rápido, onde em 5 minutos resolvemos o problema. Veja, eles não têm a coragem de dizer assim, em 5 minutos matamos uma criança. Eles não têm essa coragem. Eles dizem, em 5 minutos resolvemos o problema. É o aborto por sucção. Vocês encontram lá nesse livro do Ministério da Saúde. O aborto por sucção
é realizado da seguinte forma: o colo do útero é dilatado para que o fluido saia, o líquido amniótico, ficando apenas o bebezinho dentro do ventre materno. Agora, o aborteiro, com algumas pinças, vai medir a profundidade do colo uterino para saber onde ele vai encontrar o bebê. Depois de medido a profundidade do colo uterino, eles possuem uma máquina, que é a máquina de aborto. E aqui eu quero fazer uma alusão para que vocês imaginem a máquina de lavar roupa de sua casa. Claro que é menor, mas só para mostrar como funciona esta engrenagem. A máquina de lavar roupa da sua casa possui uma tubulação. Essa máquina também possui uma tubulação. Na ponta da tubulação é colocado um instrumento de metal. Aquele instrumento de metal colocado na ponta de sucção vai ter a finalidade de perfurar o corpo da criança. Então, o útero está dilatado. O bebê encontra-se sozinho no ventre materno. Agora eles ligam o aparelho abortivo e vai procurando encontrar o corpo da criança, de um lado ao outro. A criança que antes estava no seu paraíso, com batimentos cardíacos de 140 por minuto, que é o normal, agora, quando esse instrumento é colocado para perfurar o corpo do bebê, o batimento cardíaco desse bebê vai a 190 por minuto. Ele sente que o mal está próximo. Ele sente o perigo que se aproxima. E aí, quando o corpo é perfurado, o aborteiro puxa para o baixo ventre da gestante, e aí liga a máquina de sucção. É uma máquina que tem uma potência maior do que o aspirador de pó da sua casa. Ele suga e tritura automaticamente. É como se fosse um tomate batido no liquidificador de sua casa. Penso que no início da filmagem mostrou eles fazendo esse procedimento muito rapidamente. Então, automaticamente a criança é triturada até a cabeça. Eu estou falando de uma criança de 12 semanas. A cabeça desse bebê de 12 semanas possui ossos durinhos. Já não é possível triturar de uma única vez. E acompanhando pela imagem de ultrassom, o aborteiro diz para o anestesista: o número 1 já saiu? Não, o número 1 está circulando a cabeça. Desligam a máquina e agora pegam um instrumento de pinça de Winter, como se fosse uma tesoura. Segura com a pinça a cabeça e com outro instrumento corta a cabeça ao meio. Vocês viram algumas cabeças cortadas ao meio? Agora, depois dessa cabeça cortada ao meio, eles voltam a ligar o instrumento abortivo, a máquina de sucção, e aí o bebê é completamente triturado. Ali, no silêncio da noite ou do dia, vidas humanas estão sendo torturadas, assassinadas,
cruelmente. Talvez agora, lá no Rio de Janeiro, esteja acontecendo isso. A gente tem que respirar, porque é duro demais esta realidade. E aí, meus irmãos, minhas irmãs, você há de me perguntar: o que fazem com esses corpos? O que fazem com esses restos de bebês? E eu digo para vocês, o aborto é uma indústria no mundo inteiro. É a 5ª maior indústria no mundo inteiro. E aqui no Brasil não é diferente. E não pensem que todo esse clamor pela legalização do aborto, com tantos dólares investidos nas organizações feministas para legalizar o aborto, não pense que é por conta da pobrezinha da mulher, não. É por conta dessa indústria que cresce a cada dia e que se aproveita tudo deste bebê. Suas células vão para a indústria do cosmético. Aquele creme que você usa, comprado lá nos Estados Unidos, não está dizendo se foi da cabra, da vaca ou do bebê abortado. Aqueles sabonetes famosos de Paris, comprovadamente todos feitos com gordura de bebês abortados. O que não serve é incinerado. Mas e quando o bebê está com 7, 8, 9 meses, eles fazem? Obviamente que fazem, da forma que eu vou falar agora. Escuta, mas é já um corpo grande. O que fazem com esses corpos? Já escutaram falar sobre as vendas de órgão dos bebês abortados? Nos Estados Unidos tem uma listagem. Quanto vale um fígado, quanto vale um rim. Entende? Todas as partes têm um preço. Então, você percebe cada dia mais que é uma indústria, a indústria da morte, a indústria do inferno, que quer dominar o mundo inteiro. Esses discursos aí de feministas e de ministros, é porque a mulher pobre, coitadinha, ela não faz aborto e tem um filho indesejado e temos que dar o direito para as pobres e negras. É mentira, é falácia, é engodo. Um grande engodo. O que eles querem é matar os filhos dessas pessoas, dessas mulheres. E depois ainda ganhar dinheiro, porque eles ganham ao cobrar para fazer aborto e depois ganham também na venda dos órgãos e das células e da gordura e etc. Mas agora eu vou falar de mais um método de como matar bebês no ventre de suas mães. É o aborto por microcesariana. Quem aqui já fez uma cesariana? Eu já fiz 2, né? Então, quando o bebê nasce, o médico retira o bebê, o que o médico faz? Ele dá umas tapinhas no bumbum do bebê, para o bebê chorar. E a mãe que escuta esse choro, nossa, é um alívio tão grande na nossa alma. É uma alegria tão grande, tão imensa, que eu costumo pensar de que a mulher, ela faz experiência de paraíso aqui na terra, neste momento em que ela concebe e dá à luz. Aquele choro diz para nós: eu estou bem, eu estou aqui,
Eu estou com vida. E é muito comum naquela hora a gente dar um sorriso, porque ali a gente faz experiência de Deus. Mas, meus irmãos, quando trata-se de aborto por microcesariana, que acontece depois da 20ª semana de gestação, a mulher está anestesiada. O bebê, ele é retirado dela. E automaticamente ele é enforcado com o próprio cordão umbilical. E do lado do aborteiro, encontra-se um balde com água. Ele retira a criança, automaticamente enforca-o com o próprio cordão e joga dentro daquele balde de água. O cordão fica aberto para que o seu sangue vá embora e ali ele morre. Doris, você está inventando essas coisas. Não, meus irmãos. Eu estou contando a mais pura verdade dos fatos. Testemunhos de médicos que pararam de fazer abortos. Testemunhos de enfermeiras que faziam e trabalhavam em diferentes clínicas no Rio de Janeiro e contam tudo isso. Aquele bebê é condenado à própria sorte? A mulher não vê o que aconteceu com o seu filho? E daí ele será levado para a venda dos seus órgãos, das suas células, da sua gordura. Mas eu vou abrir um parênteses aqui, porque nós estamos diante de pessoas religiosas, maduras na fé, e que Nossa Senhora já falou e vai continuar falando dessa monstruosidade que acontece com os bebês abortados, abrindo um parênteses, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Eu vou citar aquilo que eu conheço, porque se alguém que esteja ouvindo, e eu sei que a nossa palestra está sendo ouvida no Rio de Janeiro, até na Polônia, amigos meus estão acompanhando. Então, o que acontece? Hoje, os bebês são vendidos em rituais satânicos. Onde, Doris, isso acontece? Lá nos Estados Unidos, na Holanda? Não. No Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. A primeira vez que eu denunciei isso no programa de rádio, nunca mais me chamaram para ir, para ser entrevistada na rádio. E quando eu falei para o meu bispo, não Dom Orani é o meu pai espiritual, Dom Orani é aquele que cuida muito de mim, eu dou muito trabalho para ele, porque eu só vivo sendo processada e ele que coloca os advogados para me defender. Dou muito trabalho para o Dom Orani. Mas o meu bispo, Dom Luciano, falando dessa realidade, ele disse, não fale sobre isso. Não entre nesse mérito de religião. Meus irmãos, eu estou falando de